Você já se perguntou sobre o destino daqueles que estiveram envolvidos na crucificação de Jesus? Entre essas figuras, Pôncio Pilatos, o governador romano que autorizou a execução de Cristo, tem um destino particularmente intrigante e trágico. No vídeo de hoje, vamos explorar a vida e a morte de Pôncio Pilatos, destacando como suas decisões e ações o levaram a um fim sombrio e inescapável. Este vídeo é uma investigação profunda das escrituras e dos registros históricos para revelar a verdade sobre o preço que Pilatos pagou por crucificar Jesus. Se você busca entender as consequências de suas ações e como isso pode impactar nossa compreensão do poder e da justiça divina, fique conosco até o final. Pôncio Pilatos é uma figura central na narrativa da crucificação de Jesus, mencionada em todos os 4 evangelhos. Como governador da Judéia, ele teve a responsabilidade final de decidir o destino de Jesus. Apesar de reconhecer a inocência de Jesus, Pilatos cedeu à pressão da multidão e dos líderes religiosos, autorizando a crucificação. Sua hesitação e eventual condescendência levantam questões sobre sua moralidade e caráter. Vamos explorar quem foi Pôncio Pilatos, seu papel na crucificação e as circunstâncias que o levaram a tomar essa decisão fatídica. Pôncio Pilatos, como governador romano, enfrentava um ambiente politicamente tenso e religiosamente sensível. A Judéia estava sob ocupação romana, e qualquer insatisfação popular poderia resultar em revoltas que ameaçariam sua posição e segurança. Pilatos estava entre a espada e a parede, ceder à pressão dos líderes judeus ou arriscar uma rebelião. Sua escolha de lavar as mãos simbolicamente, tentando se desvincular da culpa, apenas destacou sua fraqueza moral. Este capítulo de sua vida é crucial para entender o preço que pagou por sua decisão. Os evangelhos fornecem detalhes importantes sobre a interação de Pilatos com Jesus e os líderes judeus. Em Mateus 27, 11 e 26, Marcos 15, 1, 15, Lucas 23, 1, 25 e João 18, 28, 19 e 16, encontramos a narrativa do julgamento de Jesus perante Pilatos. Pilatos tenta se esquivar da responsabilidade, oferecendo libertar Jesus como um gesto de misericórdia durante a Páscoa. Mas a multidão escolhe Barrabás em vez de Jesus. Lavando as mãos, Pilatos simbolicamente tenta se afastar da culpa, mas sua decisão final sela seu destino. Essas passagens bíblicas nos ajudam a entender a complexidade e o peso da responsabilidade de Pilatos. Os relatos bíblicos não apenas detalham os eventos, mas também revelam a luta interna de Pilatos. Ele estava ciente da inocência de Jesus, conforme sua própria declaração em Lucas 23, 4. Não acho neste homem crime algum. No entanto, a pressão dos líderes religiosos e da multidão exigia uma resposta diferente. Pilatos estava ciente das repercussões políticas e sociais de sua decisão, mas sua tentativa de agradar a todos acabou por condená-lo à história como o homem que permitiu a crucificação do Filho de Deus. Além dos evangelhos, podemos encontrar paralelos e lições em outros exemplos bíblicos de figuras que enfrentaram decisões difíceis sob pressão. O rei Saul, por exemplo, enfrentou a desobediência a Deus ao ceder à pressão do povo, 1 Samuel 15. Assim como Pilatos, Saul tentou justificar suas ações, mas acabou pagando um preço alto por sua falta de integridade. Outro exemplo é o do rei Davi, que, ao contrário de Pilatos, escolheu arrepender-se sinceramente de seus pecados, mostrando que sempre há um caminho de volta para Deus. Esses exemplos mostram que a verdadeira liderança exige coragem moral. Pilatos, ao ceder à pressão e escolher o caminho mais fácil, perdeu a oportunidade de mostrar verdadeira integridade. Ao compararmos sua história com a de outros líderes bíblicos, vemos um padrão claro. A decisão de seguir a verdade e a justiça, mesmo sob pressão, define o legado de uma pessoa.
A história de Pilatos serve como um aviso sobre as consequências de ceder ao medo e à pressão popular. A figura de Pilatos oferece uma rica fonte para interpretações teológicas. Ele é frequentemente visto como um símbolo de indecisão moral e da luta entre a consciência e a pressão externa. Sua tentativa de lavar as mãos da culpa é um poderoso símbolo da futilidade de evitar a responsabilidade. Teologicamente, Pilatos é um exemplo de como as ações humanas, mesmo sob pressão, têm consequências eternas. A crucificação de Jesus, autorizada por Pilatos, foi um evento que cumpriu as profecias e trouxe redenção ao mundo, mas também condenou Pilatos à história como um executor da injustiça. Pilatos é um exemplo claro de como Deus pode usar até mesmo as decisões injustas dos homens para cumprir seus propósitos divinos. A crucificação, que foi um ato de injustiça humana, tornou-se o meio pelo qual Deus ofereceu salvação ao mundo. Isso não isenta Pilatos de sua responsabilidade, mas destaca a soberania de Deus em trabalhar através das circunstâncias. Pilatos tentou evitar a culpa, mas sua decisão de ceder à multidão o deixou marcado como um símbolo da falha humana diante da pressão e da injustiça. Refletir sobre a vida e a morte de Pôncio Pilatos pode ter um impacto profundo em nossa vida pessoal. Ele nos ensina sobre a importância de tomar decisões justas e corajosas, mesmo sob pressão. A história de Pilatos é um aviso sobre as consequências de ceder à pressão popular contra nossa consciência e princípios. Nos desafios diários, somos chamados a ser firmes em nossas convicções e a buscar a justiça, mesmo quando isso é difícil. A vida de Pilatos nos desafia a examinar nossas próprias ações e motivações, buscando sempre alinhar nossas decisões com a verdade e a justiça. Cada um de nós enfrenta decisões difíceis em nossas vidas, e a história de Pilatos nos lembra que nossas escolhas têm consequências. Ao invés de ceder à pressão ou buscar a aprovação dos outros, devemos buscar a orientação de Deus e permanecer firmes em nossas convicções. A verdadeira coragem é agir com integridade, mesmo quando isso é impopular ou arriscado. Aprendemos que, ao confiar em Deus e buscar sua justiça, podemos evitar os erros trágicos de Pilatos e viver vidas que honrem a Deus. Ouvir testemunhos de pessoas que enfrentaram dilemas morais e fizeram escolhas difíceis pode ser inspirador. Maria, por exemplo, teve que decidir entre manter sua fé em um ambiente hostil ou ceder à pressão para conformar-se. Sua história de coragem e fé nos lembra que, embora as decisões justas possam ser difíceis, elas trazem paz e integridade. João, um líder comunitário, enfrentou pressão para comprometer seus princípios em troca de benefícios temporários, mas escolheu permanecer fiel à sua consciência. Esses testemunhos ilustram que a verdadeira coragem é permanecer fiel à justiça, independentemente das consequências. Esses testemunhos mostram que, apesar das dificuldades, é possível fazer escolhas justas. Eles nos encorajam a buscar a verdade e a justiça em todas as situações. Ao ouvir essas histórias, somos lembrados de que não estamos sozinhos em nossas lutas morais e que Deus nos dá a força e a sabedoria necessárias para tomar decisões corretas. Os exemplos de outros crentes nos inspiram a viver com integridade e a confiar que Deus honrará nossas escolhas justas, mesmo quando elas são difíceis. Para evitar cair nas armadilhas da pressão externa e tomar decisões justas, é essencial cultivar práticas espirituais sólidas. A oração, o estudo das Escrituras e a comunhão com outros crentes nos fortalecem espiritualmente e nos capacitam a discernir a vontade de Deus em situações difíceis. A oração nos conecta com Deus, buscando sua sabedoria e força. O estudo das Escrituras nos fornece uma base sólida de princípios éticos e morais. A comunhão com outros crentes nos oferece apoio e encorajamento,
criando uma comunidade de fé onde podemos crescer e ser responsabilizados mutuamente. Essas práticas espirituais são fundamentais para desenvolver um caráter que resiste à pressão. Ao buscar a Deus diariamente, somos fortalecidos e guiados por sua sabedoria. A leitura da Bíblia nos ajuda a internalizar os princípios divinos, tornando-nos mais resilientes diante das tentações e pressões. A comunidade de fé oferece um ambiente de apoio onde podemos compartilhar nossas lutas e encontrar encorajamento. Juntas, essas práticas nos equipam para viver vidas de integridade e justiça, honrando. Muitos cristãos enfrentam desafios e dúvidas em relação às suas decisões morais e espirituais. É comum sentir-se pressionado a comprometer nossos valores em situações difíceis. Podemos nos perguntar como discernir a vontade de Deus em momentos de crise e como encontrar a coragem para fazer o que é certo quando isso é impopular ou arriscado. Essas dúvidas são normais e fazem parte da jornada de fé. É importante lembrar que Deus nos oferece orientação e força através de Sua palavra e da oração. Ao enfrentar esses desafios, é crucial buscar a Deus com sinceridade e estar disposto a seguir sua orientação, mesmo quando isso é difícil. Podemos buscar conselhos de líderes espirituais e de outros crentes que enfrentaram situações semelhantes. Lembrar-se das promessas de Deus e confiar em sua fidelidade nos dá a coragem necessária para fazer escolhas justas. Essas dúvidas nos ajudam a crescer em nossa fé e dependência de Deus, tornando-nos mais fortes e resilientes. A Bíblia oferece soluções práticas para enfrentar as influências malignas e viver em fidelidade. Em Efésios 6, 10, 18, Paulo nos instrui a vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do diabo. Esta armadura inclui a verdade, a justiça, a prontidão do Evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Estas ferramentas espirituais nos equipam para enfrentar e vencer os ataques espirituais. Além disso, Tiago 4:7 nos encoraja a sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Submeter-nos a Deus e resistir ativamente ao diabo são passos essenciais para viver em fidelidade. A prática regular da oração, a leitura das Escrituras e a comunhão com outros crentes são fundamentais para fortalecer nossa resistência contra as influências malignas. A oração nos conecta com Deus e nos capacita a buscar sua sabedoria e força. A leitura das Escrituras nos fornece uma base sólida de princípios éticos e morais. A comunhão com outros crentes nos oferece apoio e encorajamento, criando uma comunidade de fé onde podemos crescer e ser responsabilizados mutuamente. Essas práticas são essenciais para viver uma vida de fidelidade e vitória em Cristo. Chegamos ao momento de reflexão pessoal. Como está a sua vida espiritual em relação às influências malignas descritas no Apocalipse? Você tem buscado a proteção e a direção de Deus em sua vida diária? Este é o momento de avaliar nossas práticas espirituais e buscar maneiras de fortalecê-las. Vamos refletir sobre as áreas em que precisamos crescer, seja na fé, na oração ou no conhecimento da palavra de Deus. Talvez haja obstáculos em nossa vida que precisam ser removidos para que possamos experimentar a fidelidade total em Cristo. Esta reflexão também é uma oportunidade para renovar nossa confiança na proteção e justiça de Deus. Muitas vezes, permitimos que o medo e a dúvida enfraqueçam nossa fé. Este é um momento para lembrar das promessas de Deus e reafirmar nossa confiança em sua fidelidade. Vamos considerar como podemos dedicar mais tempo à oração e ao estudo da Bíblia, buscando uma comunhão mais profunda com Deus. Esta reflexão nos encoraja a ver a batalha espiritual não como algo a temer, mas como uma oportunidade de experimentar a fidelidade e a justiça que Deus nos oferece.
Vamos fazer uma oração poderosa e um momento de meditação. Ore comigo. Senhor, agradecemos por Tua presença e proteção em nossas vidas. Pedimos que nos fortaleças na batalha espiritual, dando-nos coragem e sabedoria para enfrentar as influências malignas. Perdoa nossas falhas e purifica nossos corações, que possamos experimentar Tua fidelidade e viver em obediência e santidade. Em nome de Jesus. Amém. Após a oração, tiremos um momento para meditar nas promessas de Deus, refletindo sobre sua bondade e fidelidade. A meditação nos ajuda a internalizar a palavra de Deus e a fortalecer nossa fé. Durante este momento de meditação, podemos nos concentrar em uma passagem específica das Escrituras, como 1 Coríntios 10, 13, que nos lembra que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Mas com a tentação, Ele providenciará um escape para que possamos suportá-la. Esta meditação nos conforta e reforça nossa confiança na proteção e na fidelidade de Deus. Ao dedicar este tempo à oração e meditação, estamos cultivando uma relação mais profunda e significativa com Deus, que fortalecerá nossa vida espiritual e nos capacitará a viver de acordo com sua vontade. Para concluir, recapitulamos os pontos principais abordados. A importância da figura de Pôncio Pilatos na crucificação de Jesus, as bases bíblicas que descrevem suas ações, exemplos bíblicos de decisões difíceis sob pressão e a interpretação teológica das consequências de suas escolhas. Reforçamos que as ações de Pilatos tiveram repercussões profundas, tanto históricas quanto espirituais, e que Deus tem autoridade sobre todas as decisões humanas, podendo usar até mesmo os erros para cumprir seus propósitos divinos. A Bíblia nos oferece princípios que nos guiam e confortam, garantindo que Deus está no controle e que a vitória em Cristo é certa. Revisamos como a história de Pilatos simboliza a luta entre a consciência e a pressão externa e a importância de confiar em Deus para tomar decisões justas. Discutimos a necessidade de práticas espirituais como a leitura da Bíblia, oração e participação na comunidade de fé para fortalecer nossa resistência contra as influências negativas. Também abordamos a importância da comunidade de fé e da ação comunitária para enfrentar os desafios espirituais juntos. Finalmente, refletimos sobre a promessa de um futuro e uma esperança em Cristo, que nos dá a confiança e a força para enfrentar qualquer desafio. Agora, convidamos você a colocar em prática o que aprendeu. Dedique tempo à oração e ao estudo das Escrituras para buscar a orientação de Deus em suas decisões diárias. Participe de grupos de apoio e converse com líderes espirituais para esclarecer suas dúvidas e encontrar paz em sua caminhada. E, acima de tudo, mantenha a esperança na promessa da vitória em Cristo, sabendo que Deus ouve nossas orações e está conosco em cada passo do caminho. Que este vídeo seja um marco em sua jornada de fé, inspirando você a buscar a Deus de todo o coração e a confiar em sua autoridade e poder para viver em fidelidade e vitória. Ao aplicar esses princípios em sua vida diária, você poderá experimentar a fidelidade e a justiça que Deus oferece. Encorajamos você a compartilhar o que aprendeu com outros, ajudando-os a entender e aplicar esses princípios também. Juntos, podemos fortalecer nossa fé e viver de acordo com a vontade de Deus, confiando em sua promessa de vida abundante e eterna. Que Deus abençoe você em sua jornada espiritual e que você possa viver em constante fidelidade e vitória em Cristo.